Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer esperança ao torcedor do Corinthians que quer a permanência de Vitor Pereira. Vai te atualizar sobre o São Paulo, o que está rolando com o investidor que ajudaria na compra do Galopo. E o Twitter do Palmeiras foi mesmo hackeado? Tem ainda números bem legais que comparam Flamengo e Corinthians, os finalistas da Copa do Brasil. A decisão começa nessa quarta-feira. Para completar, a CIMED está interessada em negociações com mais 2 clubes de futebol no Brasil para patrocínio. E informação exclusiva e importante: o Atlético Mineiro tomou uma punição da FIFA. Está proibido de inscrever jogadores. Todos os detalhes a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira a todos e em especial às crianças. Um beijo para todas vocês, que vocês tenham muita saúde, paz e se divirtam. Um beijo especial para Luca, Arthur e Matheus, que ainda não chegou, mas está bem perto de vir. Bom, bora começar o vídeo de hoje contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa quarta-feira é feriado, mas não faltam jogos legais e com ótimas cotações na 1xBet. Na Liga dos Campeões, por exemplo, são 8 partidas, com destaque para Atlético de Madrid e Clube Bruges. O Bruges é a grande surpresa da Liga dos Campeões, com 3 vitórias em 3 jogos, e o empate na Espanha hoje está pagando 4,78. Tem ainda Napoli e Ajax, Barcelona e Inter de Milão, Leverkusen e Porto, Rangers e Liverpool, Sporting e Olympique Marselha, Tottenham e Frankfurt, Vitória Pilsen e Bayern de Munique, além da Copa do Brasil, a grande decisão entre Corinthians e Flamengo. Pessoal da 1xBet não tá botando muita fé no Corinthians. A vitória do Timão na Neoquímica Arena tá pagando R$ 3,78, o empate R$ 3,20 e a vitória do Flamengo a R$ 2,26. E se você é corintiano e tá confiante no título, aproveita e aposta também na conquista. É que se o Timão for campeão, você embolsa R$ 3,20 para cada real apostado. Para participar é super simples, só pegar o link que está na descrição do vídeo, faz seu cadastro, sai apostando. Não esquece de usar o cupom Nicola na hora de fazer o depósito para ter 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do Internacional, que decidiu devolver o Lisieiro no final dessa temporada ao São Paulo. Volante revelado em Cotia, ele até fez 2 bons jogos recentes como titular, mas o Inter entende que esse investimento de 3 milhões de euros está acima daquilo que o clube pode gastar. Quero contar também que Ed Carlos, outro atleta revelado na base do São Paulo e que hoje pertence ao Santos, deve ter nos próximos dias o anúncio da renovação do contrato com o Peixe. O meio-atacante estreou no time principal na vitória por 4-1 contra o Juventude nessa segunda-feira. O contrato termina em julho do ano que vem e apressa para a prorrogação desse contrato para que o Peixe não corra o risco de perdê-lo de graça. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Guarani venceu o CRB por 1-0 e abriu 8 pontos em relação à zona do rebaixamento. O Bugre vai ficar na segunda divisão, não tem mais risco de queda, enquanto o CRB se despediu de qualquer possibilidade de acesso para a Série A. No outro jogo da noite, importante na parte de cima da tabela, o Sampaio Corrêa venceu por 2-1 a Chapecoense. O gol da vitória marcado por Gabriel Poveda, que é o artilheiro da Série B. Com os 3 pontos, o Sampaio assumiu a 5ª colocação. São 52 pontos conquistados, só 3 atrás do Vasco, que ainda entra em campo nessa rodada para enfrentar o Sport com a mesma pontuação do Sampaio Corrêa. Bora falar agora sobre Corinthians e Flamengo, que começam a decidir na noite dessa quarta-feira o título da Copa do Brasil. Campeão em bolsa, 60 milhões de reais. O vice fica com um prêmio de 25 milhões. César Grafietti, que é especialista em finanças no futebol, fez um relatório super interessante comparando as receitas e despesas dos 2 clubes nos 6 primeiros meses de 2022. Detalhe, com números revelados e divulgados pelos próprios clubes. E dá para dizer que Corinthians e Flamengo fizeram caminhadas parecidas, apesar de o Fla ter uma capacidade de arrecadação bem maior. Quer ver? Para começar, quero te contar que a diferença entre as receitas de ambos no primeiro semestre foi pequena. Corinthians teve 365 milhões de reais de receita contra 419 milhões do Flamengo. A expectativa era de que o Flamengo goleasse o Corinthians em arrecadação. É importante contar que o Timão levou vantagem em 2 pontos. Direitos de TV, 28 milhões de reais a mais do que o Flamengo, isso tem muito a ver com os campeonatos estaduais, e também com venda de atletas, 9 milhões de reais a mais para o Timão. Já o Flamengo nadou de braçada no que diz respeito à publicidade e patrocínio, 129 milhões de reais contra 48 do Corinthians.
É legal contar a respeito dos custos dos times com o departamento de futebol, incluindo só o pessoal. O Corinthians gastou 163 milhões de reais em 6 meses, o Flamengo desembolsou 182 milhões de reais. Fazendo uma conta básica de dividir por 6, e podemos dizer que o custo do futebol do Corinthians, somente com o pessoal, por mês é de 27 milhões de reais contra 30 milhões do Flamengo. Folhas extremamente elevadas, né? Bom, só para arrematar, é importante dizer que quase tudo parecido, inclusive o EBITDA, que nada mais é do que a diferença entre as receitas e os custos, além da saída de dinheiro do clube. O EBITDA do Corinthians foi muito próximo ao do Flamengo. O que pega, o que é muito diferente são as dívidas. É que o Corinthians hoje tem uma dívida de 1 bilhão e 50 milhões de reais contra apenas 461 milhões de reais do Flamengo. São 600 milhões de reais de diferença, e aí também é importante lembrar que as dívidas do Corinthians quase todas a curto prazo. 78% das receitas do Corinthians precisariam ser utilizadas para dívidas a curto prazo. O Flamengo, nessa mesma conta, desembolsaria apenas 16% das suas receitas. Agora de notícia exclusiva, a CIMED, além de patrocinar Seleção Brasileira, Palmeiras e Cruzeiro, tem negociações avançadas com outros 2 clubes. O modelo a ser adotado pela empresa do ramo farmacêutico é bem parecido com os dos times brasileiros, com Palmeiras e Cruzeiro. A ideia é patrocinar times femininos e desenvolver outros projetos para o time masculino. Conversei com o CEO da CIMED, o João Adib, em um evento de lançamento do acordo com o Cruzeiro, e ele fala a respeito dessas possibilidades de acordo, fala também sobre name rights. Dá uma olhada. A gente começou os últimos anos focando só em seleção brasileira, ano de Copa, a gente podia lançar toda essa plataforma do futebol brasileiro ano que vem, a gente preferiu fazer uma pré-temporada agora no final do ano. Já temos fechado 2 times e o nosso objetivo é ter 4 times. Mais seleção. Tem negociação já com esses outros 2 times? Já tem negociação. Tá. E você pode dar detalhes, estados? A ideia é diversificar? Sim. Tá. Sim. Você chegou a falar na coletiva em name rights. É um alvo de vocês também? Quando a gente fala que nós somos uma empresa mineira e a gente tem hoje mais de 4 mil funcionários dentro da cidade de Pouso Alegre, e a gente poder usar o Cruzeiro como uma experiência de sair um pouco de Belo Horizonte para outras regiões, por que não explorar isso? Tá. Vocês até agora estão investindo basicamente no futebol feminino, né? Embora no Cruzeiro tenha a parceria com o futebol. Na verdade, a gente acabou não falando todas as propriedades, mas a gente tem masculino comissão técnica, a gente tem masculino goleiro, a gente tem faixa de capitão, a gente tem carro de marca, a gente tem várias propriedades que acabou, é aquilo que eu falei, são 4 anos de contrato, então vamos aos pouquinhos, tá? Exatamente. E os outros 2 clubes podem ser femininos ou talvez você traga... Não, sempre na mesma proposta, tá? Sempre na mesma proposta, apoiando, sendo forte no feminino e apoiando o masculino e usando o masculino como um laboratório de experiências. Para fechar, João, name rights, você já tem alguma conversa mais avançada ou é preliminar? Não, é preliminar junto, esse é um trabalho em 4 mãos junto com o Cruzeiro. Tá. E os 20 milhões que hoje vocês investem, como é que funciona? São 20 milhões hoje em patrocínio, fora todas as ativações. Tá. E a ideia, budget pode chegar até quando? Como é que funciona isso no teu dia a dia? Depende de como vai mudar o nosso ponteiro de vendas. Tá. Tudo é relacionado a vendas. Quanto mais vende, mais investe. Quero te ajudar agora a entender que história é essa de que a conta do Palmeiras no Twitter foi hackeada. Se você tentou acessar a conta na noite dessa terça-feira, deve ter se deparado com a mensagem de que a conta não existe. Pronto, foi o suficiente para que começasse uma série de teorias da conspiração. O mais lógico e talvez o maior debate nas redes sociais foi de que a conta do Twitter do Palmeiras teria sido hackeada. Entrei em contato com uma pessoa do Palmeiras e já vou contar a resposta. E a preocupação em relação ao hackeamento faz sentido, afinal de contas a gente vive uma era dos hackers. Conta do Palmeiras com 3 milhões e 600 mil seguidores. A resposta que eu obtive de uma pessoa do Palmeiras sobre o assunto é a seguinte, abre aspas: posso dizer que não é uma ação hacker ou algo que não foi previsto pelo Palmeiras. Ou seja, a pessoa está dizendo que o Palmeiras tirou a sua conta no Twitter do ar de propósito. E essa pessoa completa: pela manhã, nessa quarta-feira, vamos explicar o que houve, fecha aspas. Bom, se é algo planejado, se é algo pensado, se é algo proposital, é o Palmeiras tentando usar suas redes sociais para movimentar torcedores, para engajar, para causar.
E aí, obviamente, pelo ponto positivo, uma das alternativas seria o Dia das Crianças. Perguntei para essa pessoa do Palmeiras se tinha alguma ação prevista. A pessoa disse que eu precisaria aguardar. Afinal de contas, se ela contasse para mim, eu contaria para vocês e acabaria a surpresa. A boa notícia é que a novela está perto do fim. É possível que enquanto você esteja vendo esse vídeo, acessando a conta do Twitter do Palmeiras, ela já vai estar de volta com essa novidade revelada. Mas, só antes de mudar de assunto, uma curiosidade: torcedores de vários outros times se aproveitaram da situação para tirar o maior sarro do Palmeiras. Teve gente dizendo que o Palmeiras não tinha mundial nem conta do Twitter, teve gente afirmando que o Palmeiras havia caído também no Twitter, enfim, acusações bem tradicionais, especialmente nessa rede social. Hora de falar sobre o São Paulo com duas atualizações importantes. Primeiro a situação de Rogério Ceni e depois o que aconteceu com o investidor que vai ajudar o tricolor no pagamento pela compra do Galopo. Primeiro, começando sobre o Rogério Ceni, contei para vocês nessa terça-feira que não havia tido por parte do Rogério a sugestão para a saída dele. Ele não entregou o cargo, como o lance chegou a afirmar. Durante a noite, recebi mais uma confirmação. E essa pessoa acrescentou detalhes importantes. Contou que ao longo da terça-feira houve uma reunião grande entre homens do departamento de futebol, dirigentes do mais alto escalão do São Paulo, com o Rogério Ceni. E o Rogério foi avisado de algo que eu contei para vocês no vídeo da tarde de terça, que as críticas que ele tem feito nas entrevistas coletivas têm irritado, até porque algumas fogem completamente do tom, como por exemplo quando ele fala que não há planejamento para 2023. Isso pegou muito mal. E se o Rogério de fato tivesse entregado o cargo, é bem possível que o São Paulo tivesse aceitado a demissão dele. O Rogério foi avisado que ele precisa trabalhar mais e falar menos. Vamos ver como é que o Rogério vai reagir a esse recado que foi dado durante a reunião dessa terça-feira. Bom, sobre a história do Galopo, nos últimos dias, vários jornalistas trouxeram a informação de que o São Paulo não teria recebido a grana prometida por um investidor para ajudar na compra do Galopo. Você vai lembrar que essa contratação foi polêmica, São Paulo sem dinheiro, e aí recorreu a um suposto investidor que ajudaria. O investidor em questão não é uma pessoa física, e sim uma pessoa jurídica, a Dry Company, que já é parceira do São Paulo na Tricolor Chip e também no SPFC Play. Isso eu contei algum tempo atrás. Essa empresa seria responsável pela maior parte dos 4 milhões de dólares endereçados pela compra do jogador junto ao Banfield. Pois bem, essa mesma fonte que revelou detalhes da reunião no São Paulo com o Rogério Ceni disse o seguinte sobre a suposta saída desse investidor, abre aspas: não foi uma pessoa física, mas uma empresa que garantiu um valor importante ao São Paulo. E ela não pulou fora. Temos contrato assinado e o repasse está sendo feito através de um fundo. Estamos na parte burocrática desse fundo. Até perguntei, mas tá bom, mas por que não se criou esse fundo antes de contratar o jogador? Essa pessoa disse que toda essa questão burocrática demoraria muito tempo e inviabilizaria a contratação do Galopo. São Paulo entendia que seria muito importante que ele já participasse dessa temporada, como uma espécie de preparação para arrebentar no ano de 2023. Só para completar sobre o São Paulo em crise, o tricolor precisa voltar a conseguir bons resultados. O grande problema é que o confronto no fim de semana é contra o líder Palmeiras no Allianz Parque. Hora de notícia exclusiva: o Atlético Mineiro está punido pela FIFA com um transfer ban, que significa a proibição de inscrição de atletas. Recebi essa informação ao longo da tarde da terça-feira, chequei com dirigentes do Galo que confirmaram. Eles só não quiseram dar detalhes a respeito da data em que o Atlético foi punido, mas a responsabilidade por essa punição, pela proibição de inscrição de atletas, tem a ver com uma dívida que o Atlético tem há bastante tempo com o River Plate pelo Nacho Fernandes. O meio atacante comprado do River no começo do ano passado, o Atlético alega desde abril, admite que tem uma dívida de 1.660.000 dólares. Por outro lado, o River Plate cobra 2,5 milhões de dólares. O clube argentino levou o caso à FIFA. O Atlético não conseguiu fazer o pagamento e está proibido de inscrever atletas. É bem verdade que essa punição nesse momento tem pouca relevância. Afinal de contas, o período de inscrições para novos atletas no futebol brasileiro só reabre em 11 de janeiro. E é exatamente isso que garante tranquilidade aos dirigentes atleticanos. Eles asseguram que já tem um acordo com o River Plate e, assim que estiverem mais próximos da reabertura da janela, vão fazer o pagamento para o clube argentino zerar essa pendência e tirar o transfer ban. Essa pessoa do Galo com quem conversei ainda contou alguns outros detalhes e bastidores importantes. Ela assegura que nos últimos anos o Atlético pagou entre passivo na FIFA
e outras transferências um total de 34 milhões de euros ou 174 milhões de reais. E as únicas dívidas que ainda restam são essa, que envolve o River Plate e o Nacho, e uma outra de valor bem pequeno, somadas, elas totalizam 2 milhões e 200 mil euros, bem pouco para um clube como o Atlético, que estima ter uma capacidade de arrecadação para a temporada de 2022 superior a 600 milhões de reais. Quero fechar o vídeo para falar sobre Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, fica ou não para 2023. Essa novela já tem data para acabar a partir de 20 de outubro, dia seguinte à final contra o Flamengo. Deveremos ter uma posição oficial do treinador português, cujo contrato com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. Ele tem sido pressionado e prometeu, num momento breve, assim que a decisão da Copa do Brasil terminar, comunicar de forma oficial se permanece ou não. Os indícios são todos de que ele não fica. Primeiro porque a esposa dele tem um problema sério para resolver em Portugal, a mãe dela tem uma doença muito importante e ela entende que a vinda ao Brasil é inviável porque ela precisa estar perto da mãe. Além disso, Vitor Pereira já comentou em entrevistas oficiais, públicas, que não gosta muito da cidade de São Paulo. Ele entende que a cidade é muito violenta, não gosta dessa história de ir a restaurantes chiques e logo depois, bem próximo desses restaurantes, vê gente passando fome e também reclama da distância do mar. Outro dia, num dia de folga, ele pegou o carro e foi sozinho até Santos para curtir um pouco da praia e para conhecer pessoas desconhecidas com quem ele batia papo de forma descontraída. Mas quero trazer um outro ponto e aí imagino que vai fazer o torcedor corintiano um pouco mais otimista. Tem uma fonte que nada tem a ver com o Corinthians, embora seja bem informada sobre todos os clubes. Ela me procurou nessa terça-feira para assegurar que o Vitor Pereira pode ficar no Timão. A frase que ela me disse é a seguinte, abre aspas: o Vitor Pereira comentou com 2 amigos portugueses que deve ficar no Corinthians, fecha aspas. Fui repercutir essa declaração com as minhas fontes dentro do próprio Corinthians e elas asseguraram que até esse momento não houve nenhuma comunicação oficial do Vitor Pereira, nem sobre a permanência, nem sobre o adeus. Acho até que o título da Copa do Brasil pode influenciar nessa decisão. Você, como campeão, garantido na Libertadores, com muito mais moral, pode ter mais vontade de permanecer, enfim. O bom é que essa história é também muito próxima do fim. O torcedor corintiano vai precisar esperar somente mais uma semana. Vitor Pereira, que desde que foi contratado, disputou 55 jogos, 24 vitórias, 16 empates, 15 derrotas, faz, nessa quarta-feira, sua primeira final sob o comando do Timão. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!